cá estamos para discutir um tema que é um tema muito legal, Bruno, porque assim, ninguém sabe muito sobre esse tema porque ninguém nunca passou por essa situação, né? Ninguém, né, nunca passou por traição, ou foi traído, ou traiu, então é um tema novo para todo mundo aqui, né? E essa aqui, pessoal, é a terceira live que a gente está fazendo, né? A gente fez uma trilogia sobre fim de relacionamento. A segunda parte da live está no meu IGTV. Então a gente falou sobre os sintomas do fim, como identificar os sintomas de um fim de relacionamento. Então tá muito legal, quem não viu, vale a pena, vai lá no IGTV depois dessa, e essa aqui também vai ficar salva, depois que terminar eu já vou deixar salvo lá no IGTV. Então a gente vai falar um pouco sobre o que faltou, né, Bruno? Que foi esse tópico, né? Acho que é o último tópico, né? O traição. É o último Isso, tópico. o último tópico ali dos sintomas do fim de relacionamento, né? Quando acontece a traição. E por último, como seguir em frente, né? Depois que já acabou, a gente precisa saber o que fazer, né? Então a gente vai falar um pouco. Não sei se espero que dê tempo para fazer essa live, né? Até porque o que é 1 hora aqui no Instagram e tem muito conteúdo, né? Tem bastante coisa, né? Então espero que dê esse tempo aí, vamos ver, né? O que eu estava até comentando com o Francisco na próxima live é deixar uma live mais aberta, né? Para que vocês consigam fazer perguntas, etc., sem um tema em específico, né? O tema seria respondendo perguntas, talvez, né? O Francisco acho que é Legal, interessante, né, Francisco? legal, vamos fazer Aí sim. seria interessante, né? Com certeza. Vamos fazer sim, uma live mais aberta, né? Então vamos lá, que o tempo não nos ajuda muito, né? Já foi 5 minutos aqui. Brunão, fala pra Legal, gente um pouco aí sobre traição, né? O que que é isso? Da onde veio? Né? legal. Então, Como que assim, você... tem que definir, né? Que às vezes é difícil definir. Esse aspecto da infidelidade é algo que é muito difícil de definir, né? Não é uma tarefa fácil, né? Até porque nos dias de hoje nada é feito para durar, né? Ainda mais nessa era digital da qual nós vivemos, né? Por exemplo, né? As pessoas, o que que é traição, infidelidade, né? Bater um papo com uma outra pessoa é trair, né? Enviar uma mensagem com conteúdo erótico, ver pornô, continuar em um aplicativo de paquera, pagar por sexo, manter contato com o ex, é traição? Tá? Isso é um tema que às vezes acaba sendo difícil, né? Porque tem uma traição, uma infidelidade muitas vezes que é sexual, às vezes é uma infidelidade emocional e às vezes acaba sendo mista, né? Então acaba sendo esse processo, né? Mas se a gente colocar um termo geral aqui, né? Eu até peguei aqui, né, uma definição aqui de uma psicóloga belga, que é a Esther Perel, que tem um livro que é muito bom, que é Sexo no Cativeiro, e tem um outro livro que fala sobre a infidelidade, que é Casos e Casos, né, repensando sobre a infidelidade, que é muito legal, eu recomendo para vocês, que ela diz assim: antes, monogamia significava ter uma pessoa para a vida e hoje significa uma pessoa por vez. Nunca foi tão fácil trair e nunca foi tão difícil manter um segredo. É difícil definir a traição, porque na história nunca tivemos que fazer isso, porque o bairro, a comunidade, a igreja dizia o que você deveria ser e qual a expectativa sobre você. Hoje temos que definir gênero, profissão, se queremos ter filhos, quantos. Temos todas as grandes decisões para tomar ao longo da vida e isso acaba sendo responsabilidade da pessoa e da relação, né? Então, veja, a definição de infidelidade, como não tem um termo, uma definição universal, vai ser de cada casal, de cada pessoa, do sentido da relação ali, né? Então, o que a gente vai definir aqui é que a infidelidade é uma quebra de contrato, aquele contrato que se faz ali naquela relação, né? A quebra daquele compromisso, né? Então, cada casal vai definir ali o que é ser infiel dentro da relação. Tá? Então isso é algo interessantíssimo, tá? Algo que eu trouxe também aqui para complementar o nosso bate-papo aqui é uma pesquisa, né, realizada em 2008, né? Faz um tempinho aí, mas até que é recente, tá? Uma pesquisa da Mosaico 2.0, né, coordenada pela psiquiatra Carmita Abdo, do programa de estudos em sexualidade, do ProSex, né? Essa psiquiatra aí é famosa, já fez vários
CPFL Cultura, né? Quem gosta aí do café filosófico já deve ter ouvido esse nome, né? Então a pesquisa revela que homens traem mais do que mulheres, né? Olha As aí a mulheres aí polêmica, hein? Olha aí a concordam polêmica. aí, né? 2008, né? Uma das perguntas era: você seria capaz de fazer sexo com alguém que você não estivesse envolvido? 50,5% dos homens admitem já terem sido infiéis em seus relacionamentos. Já as mulheres, a traição foi admitida por 30,2%. A pesquisa ouviu 3 mil brasileiros. Agora, super interessante. Uma grande parcela dos homens relata que a traição faz parte da natureza masculina, que ele não vai abrir mão da oportunidade. Isso foram alguns relatos aí que surgiram, na maioria, né, dos homens, né? Enquanto mulheres traem geralmente pela insatisfação com o seu relacionamento, geralmente uma insatisfação sexual ou afetiva. Por isso ela se permite, segundo os relatos, né? Então as pessoas aí que escutaram essa pesquisa, o que vocês acham? Acho que essa pesquisa aí é válida? Acha que não, né? Então isso que é interessante. Eu trouxe esses dois pensamentos, né? Até nesse livro, Caso de Caso, ela vai colocar aí, né, algumas dúvidas sobre algumas pesquisas, ainda mais nesse aspecto aí quantitativo, né? Tá, legal, né? Francisco, uma das coisas que eu fico pensando aqui, né? Por que as pessoas são infiéis, né? Você pode responder aí, já que, né, a gente tem que entender por que as pessoas são infiéis, né? Por que as pessoas traem? Que pergunta, hein? Isso é uma ótima pergunta, né? Então, cara, como você falou, né? É muito difícil a gente ter uma definição, né? Porque cada um, e ali você falou que o casal vai definir esse contrato, mas muitas vezes existe uma diferença de expectativa entre o homem e a mulher, né? Entre as duas partes ali. Então, às vezes a mulher tem na cabeça dela um tipo de contrato e o homem tem outro. E de repente acontece alguma coisa diferente daquilo e aí começa a dar conflito, né? Então nem sempre, por isso que é tão difícil a pergunta, porque não tem como a gente chegar aqui e falar traição é isso, né? Eu já atendi alguns casos assim em que houve troca de mensagens em redes sociais com outras pessoas, foi descoberto, foi levado para terapia, o casal seguiu em frente, né? E isso não ficou incomodando a pessoa que foi traído. Mas para outras pessoas isso pode ser uma super traição, né? Então não tem como a gente dizer, né? Cada um vai ter que definir o que é importante. O que é para mim traição? Será que eu e o meu colega, e meu parceiro estamos pensando igual, pensando parecido no que é o nosso relacionamento, né? Então isso é muito, muito legal. E assim, essa pergunta que você fez é parecida com uma pergunta que fizeram aqui para mim, mandaram no privado, né? É possível perdoar uma traição? Né? Boa pergunta também, né? E assim, a resposta é muito simples, depende. Depende, como eu falei. Cada um aqui sabe o que é que pega, né? Tem uma frase assim, né? O que pega, né? O que tá pesando ali. Então, assim, é possível perdoar uma traição, seguir em frente com aquela pessoa que traiu? Sim. Todo mundo vai conseguir? Não, não vai. Então tem pessoas assim que são, assim, fazem terapia há vários anos, que são super resilientes, né? São mais seguras e que, assim, foram traídas e, assim, seguiram em frente. Aquilo não fica incomodando, né? Para outras pessoas é uma gota d'água, né? Então, assim, não tem como a gente... É possível, mas nem todo mundo vai conseguir. É muito importante que cada um se respeite, né? E entenda os seus próprios limites a partir daquilo, né? E faz sentido, pessoal? Faz sentido, Bruno? Condiz aí com os estudos, as pesquisas? Um adendo aí que eu acho que eu colocaria, Francisco, assim, as pessoas às vezes traem, né? Não só pela questão sexual, né? Como a gente viu, claro, a pesquisa tem esse teor mais sexual, consequentemente, mas as pessoas às vezes traem por carinho, compreensão, cuidado, intimidade, escuta e companheirismo. Às vezes também a pessoa acaba sendo infiel, que não está legal individualmente. Tá? Às vezes a pessoa está com algum problema individual,
né? E isso acaba sendo uma justificativa, tá? Para esse aspecto da traição. Não justifica, né? Então, mas, porém, é uma das possibilidades, né? Tem um problema no trabalho, por exemplo, um problema profissional, sente uma crise existencial. Às vezes a chegada de um filho também, Francisco, acaba sendo uma possibilidade aí do parceiro se sentir insatisfeito e acabar buscando uma outra pessoa, porque quando chegam os filhos, né, é uma outra dinâmica, o sistema muda, né? Então isso que a gente tem que observar também, né? Então tem esse aspecto aí também, E é tá? importante, Ah, Bruno, acho que é importante a gente mencionar que, assim, pessoal, nós somos psicólogos, né? Então a gente estuda a mente humana, né? Os relacionamentos ali. Então a ideia não é que a gente vá falar sobre traição e dizer quem é culpado e quem é inocente, quem está certo e quem está errado. A gente vai evitar isso e tentar falar mais tecnicamente, né? A partir da psicologia isso. sobre a traição, né? Vamos deixar isso para os advogados de defesa depois, né? Quem estava certo, quem estava errado, né? Isso. Então, isso é É muito interessante, importante. é interessante isso que você diz, porque assim, às vezes quando vem para terapia de casal, tem esse pensamento, né? O Francisco, a gente sempre comenta sobre isso, tá, É. Francisco? A pessoa, as pessoas chegam, vão fazer terapia de casal e daí ficam com aquele, puxa, ele vai ser, o terapeuta vai ser aquele que vai fazer o julgamento ali, quem está certo, quem está errado, O juiz, e né? daí veja, e daí a pessoa acaba tendo essa observação. E claro, a gente vai limpando aos poucos aí e organizando um pouquinho, ajudando a pessoa a organizar o que é terapia de casal, né? E uma coisa que é interessante, se você, as pessoas podem perdoar, Nathan. Às vezes, eu acho assim, que com psicoterapia, a gente tem que falar, psicoterapia, tá? Claro, a gente está aqui para dizer o quanto a psicoterapia pode ser funcional, ainda mais de casal, né? Muitas vezes acontece, né, da pessoa, do casal conseguir superar, ressignificar essa traição, né? Eu acho que, veja, aí é uma possibilidade. Não sei se fora, tá? Fora eu acho que cada vez vai sendo mais conflituoso e as pessoas vão colocando embaixo do tapete aquela sujeira ali, né? Aquele conflito. E aí, né, vai ficando cada vez mais complicado, né? Então eu tenho esse tipo de pensamento, né? Muito importante isso, Bruno, porque isso condiz exatamente como eu vejo também, né, como Jung via na psicologia analítica essa questão, né? Então, assim, a nossa psique, quanto mais a gente vai acumulando, um probleminha aqui, alguma coisa que o outro falou que eu não gostei ali, e a gente não fala, não se expressa, é como se fosse um vulcão, a gente vai jogando coisa ali dentro, né? Chega um momento em que aquela energia que está tão reprimida, ela precisa ir para algum lugar. E assim, pessoal, eu não estou querendo justificar que a pessoa traiu, então ela não tem culpa, não tem a ver com culpado ou inocente, né? Mas assim, eu nunca vi, confesso, não sei se o Bruno já viu algum caso, mas em todo esse tempo de clínica, em todos esses anos, eu nunca vi um casal em que está tudo bem, um confia no outro, um apoia o outro, né? Existe diálogo, companheirismo. Eu nunca vi um caso de traição nesses casos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Alguma coisa não está bem, né? Alguma coisa não está bem. Então, assim, a traição é como se fosse uma gota d'água. Se vocês escutaram o que o Francisco disse aí, Travou o não, meu? deu uma travadinha. Pelo menos daqui, eu dei uma travadinha aqui. Não sei se o pessoal aí. Tá. Qualquer coisa repete aí, Francisco. Repete que eu não escutei. Não, Repete beleza, que vamos eu não lá. É como se assim, então assim, a nossa psique, né, é como se fosse um vulcão. Toda vez que a escutei. gente vai acumulando coisa ali, vai chegar uma hora que aquilo vai explodir. Então a traição é como se fosse uma gota d'água, é como se fosse assim, tem alguma coisa errada e eu vou fingir que tá tudo bem, né? Ah, então vocês indicam a traição? Óbvio que não, porque isso vai machucar o parceiro. Então assim, é uma forma da pessoa se enganar de que tá tudo bem. O que eu falei foi que assim, eu nunca vi um caso de traição, Bruno, nunca, Uhum. em todos esses anos, em que estava tudo bem, o casal estava bem, companheirismo, diálogo, confiança, nunca vi. Então, assim, geralmente tem algum conflito, e é por isso que a gente indica que, assim, começaram os conflitos, pessoal, né? Passou aquela fase da paixão, agora a gente já está olhando mais para o outro, como o outro é mesmo, né? Começaram os conflitos, procure uma psicoterapia.
Porque se a gente for acumulando, 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 aquilo vai chegar um momento que aquela energia ela vai explodir, que ela vai precisar se manifestar. E a traição é uma das formas dessa energia se expressar, né? E é claro que não vai fazer bem para o parceiro e vai estragar provavelmente o relacionamento, né? Mas é uma das formas, né? Uma explicação psicológica para todo esse movimento de traição. Legal, legal, cara, legal, ok. Vamos responder algumas perguntas, Brunão? Vamos ver se tem pergunta aí, né? Vamos ver o pessoal aqui se tá. Eu tenho uma aqui, Pessoal, tem algumas pessoas. É ah, verdade, Ana. Nada justifica a traição. É verdade. isso. Como a gente falou, a gente não está aqui para dizer quem está certo e quem está errado, né? Machuca o parceiro. Com certeza, você tem E toda a veja, razão. outro ponto interessante que a gente tem que entender, veja, machuca, é, mas também aquele que trai, muitas vezes também não está legal, tá? Não é uma justificativa, porém a gente tem que olhar também que esse também é um ser humano e que também, veja, pode também estar machucado muitas vezes também. Tá? Então tem esse movimento da gente olhar para os dois lados também, né? Não só olhar daquele que está machucado, mas é aquele que machuca também, né? Então, às vezes é isso que a gente observa, né? E a pessoa aqui que está, se você está escutando a gente aqui e já traiu, está se sentindo desconfortável com isso, busca a psicoterapia, que é uma possibilidade de você olhar para as profundezas desse vulcão aí, né? Que podem estar em Não deixar erupção. acumular, né, Brunão? Não deixar Isso, as coisas não deixa acumularem. acumular. E você que está também Tem- observando aí, que está magoado porque foi traído, né? Teve o caso de infidelidade, busca psicoterapia também. As pessoas às vezes também ficam assim, vou levar meu parceiro, que daí é necessário que ele também observe isso. Às vezes o parceiro não quer a psicoterapia de casal e é necessário você buscar a psicoterapia individual, porque você está machucada, você não está legal, esse conflito já está deixando você, né? O vulcão aí está em erupção e você precisa buscar observar isso, né? E tentar resolver o que está acontecendo contigo. Né? A Isa fez um comentário aqui, tem relação que não está bem, mas não acontece traição. Acho maldade mesmo, egoísmo. De fato, a Ah, traição é uma das formas dessa energia sair para algum lugar. Tem várias outras, né? Tem gente que vai beber, vai usar substância, enfim, tem várias formas de tirar essa energia, né, de explodir. A traição é só uma delas, né? Deixa eu ver aham. aqui. Tem uma O pergunta que que me mais? mandaram aqui no privado, Ah, Brunão. Acho legal da gente responder. ah. Cadê? Se vingar da pessoa que te traiu ajuda na recuperação? Olha que ótima pergunta, né? Assim, num primeiro momento, pode parecer que sim, né? Só que assim, é claro que não é o indicado, né? Nós psicólogos não indicamos, né, que isso seja feito, né? Por quê? Porque isso vai ocasionar outros problemas em outras áreas, né? Obviamente, né? Fora que a pessoa vai ficar presa em uma coisa que não, o pessoal tá falando que ajuda, ajuda sim. Estão Assim, falando que não ajuda? estão falando que Deixa ajuda. eu ver. Mas não, Ai, não é o ai. indicado, né? A gente sabe que, assim, às vezes a outra pessoa já está em outra relação, já está com, né, outro companheiro, passou um tempão e aquela pessoa que foi traída ainda está presa naquela relação, né? E assim, vai chegar um momento em que essa pessoa que está sofrendo vai precisar soltar isso, né? E viver a vida também, e deixar seguir em frente, né? Então, a Débora falou que é brincadeira. Ótimo. Então, assim, não é o indicado. É uma forma também, né? Assim como a traição, essa vingança dá essa impressão de joguei a energia também, né? Uma espécie de vulcão também. O outro me machucou tanto, eu vou machucar o outro também. Então, é uma forma de tentar compensar isso, né? Mas a gente sabe que a violência também não se responde com violência e, obviamente, que isso vai gerar em outros aspectos problemas, fora que a pessoa vai ficar psicologicamente presa naquilo também. Então, pode parecer que sim, mas lembrem da pessoa que é dependente química, quando ela usa droga, dá um alívio, né? Então, assim, aquele alívio temporário, mas que não vai ajudar. Aham, Concorda, aham. Bruno? Eu Quer concordo. complementar? Tem uma frasezinha do Walter Rizzo, que depois eu vou indicar um livro também, né? Que ele diz assim, ó, nos amores impossíveis, a esperança é a primeira coisa que deve morrer. Tá? Então, assim, de novo, nos amores impossíveis, a esperança é a primeira coisa que deve morrer. Então, isso acho que já responde já, né? Não dá para você
fazer a mesma coisa que o outro está fazendo com você, né? É interessante sair, se isso está te incomodando, se isso não está legal, né? A saída é a melhor opção, né? Sair com dignidade, né? Então, acho que isso é importantíssimo, Francisco. Uma coisa que a gente tem que observar, às vezes a pessoa assim, quer se vingar porque está com raiva, né? Que já começa o luto aí também, né? A gente Sim. observa essa questão do luto, né? Então, a pessoa está com raiva daquilo. Esse é o primeiro passo do processo de luto, gente. Está com raiva, opa, que bom, né? Já o processo do luto já está começando aí já. Isso é muito positivo também, né? É legal aqui que a Ana diz, a Ana Campos diz: o diálogo é a melhor saída, é sempre a melhor saída, né? E é por isso que na psicoterapia de casal é isso que a gente tenta trabalhar, né? Eu sempre disse isso nas lives do passado aqui também que a gente fez. Eu digo assim, às vezes o casal vem, eles não conseguem se ver e não conseguem se escutar. E a psicoterapia de casal serve como um cotonete para os ouvidos e um colírio para os olhos, né? E aí acaba auxiliando a essas duas pessoas aí se encontrarem, né? Tá? Sabe qual que é a diferença entre o casal estar na psicoterapia com o psicólogo ali, estar em casa falando sobre o que aconteceu? Você já pode imaginar que em casa, sozinho, sem o mediador ali, é muito provável que acabe em confusão, né? Geralmente vem memórias, vem machucados do passado, das coisas que aconteceram. Então, assim, em casa, discutindo sozinho, é muito provável que um nem esteja escutando o que o outro está falando. Acho que na Aham. maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, na psicoterapia, aí quem vai definir as regras é o psicólogo, né? Não é nem ele nem ela ali, é o psicólogo que vai ajudar os dois a se ouvirem e a dialogarem, né? Por isso dessa importância. Uhum. Tem Legal. outra pergunta aqui, Bruno. Já tive um namorado que me traiu e dizia que a culpa era minha por não dar tanta atenção para ele. Como lidar com isso? Quer responder? Quer que eu responda? Responda você. Vamos Quero lá. entender qual é o teu ponto de vista aí. Assim, não dá para a gente jogar a responsabilidade, não é nem a responsabilidade, a culpa sobre alguma coisa 100% em um relacionamento nunca. Por quê? Porque é uma relação, a gente está falando de um caminho de mão dupla, são dois seres ali, duas pessoas interagindo, né? Então, interação, tem pensamentos, tem sentimentos. Então, muita gente acaba fazendo isso, né? A culpa é sua, né? Você não me dá atenção, eu fui buscar essa atenção fora, né? Mas não é uma maneira muito legal de se ver isso, né? Acho que assim, casal, os dois têm responsabilidade, né? Pelo que está acontecendo, sim. Aham. Talvez um pouco mais que o outro, mas os dois precisam conversar e chegar nessa conclusão juntos, né? Então, assim, vai ter, em alguns casos, assim, eu assumo que eu errei nisso, eu falei tal coisa, o outro também vai fazer a mesma coisa. Não, é verdade, eu também errei. Os dois erram. Quando o casal está em conflito, eu acho que eu nunca vi um caso assim que desse para dizer, é 100% culpa de um, né? Então, Aham. assim, falta de diálogo acaba levando a isso, né? Então, assim, como lidar com isso? Primeira coisa, não é culpa sua, né? Já estou dando spoiler aí antes da sua terapia, né? Não, não é culpa sua, não é 100%, né? O Isso, às outro vezes também, é, né? Às vezes é, né? Às vezes é. Às vezes acaba o sendo. outro o outro tá dentro da relação também. O outro tá ali também interagindo. Ele é um personagem ali também, né? Então os dois têm essa responsabilidade e precisam, né, sentar um em frente do outro e dizer o que gosta, o que não gosta, quais são as expectativas. Precisa ter esse diálogo. Se um só joga pro outro, a culpa é sua, acabou a relação. Não tem relação, porque só um é o culpado, né? E vai ficar levando esse peso nas costas sempre, né? Então, Aham. assim, pelo menos essa pessoa, esse namorado que diz isso, né? O ideal é que assim, ele percebesse que, peraí, pelo menos, sei lá, 0,5% ou 1% eu também agi de tal maneira, tal dia que não foi legal, né? É o começo, né? Então, os dois são responsáveis pela relação. Uma das coisas interessantes aí, dando um adendo, se isso acontece com você, né? A pessoa que
que está assistindo aqui, se você não está numa relação abusiva, não tá numa relação tóxica, né? Em que o outro acaba sendo aí o seu algoz aí nesse sentido. Por isso que é interessante observar. A gente até falou sobre a dependência emocional, sobre a codependência. Eu não sei, não ficou um vídeo, né, Francisco? A gente fez a live, mas não Tem. chegou. Isso. Tem um Antes vídeo dessas falando 3 sobre. lives, a gente fez uma sobre dependência emocional que fala exatamente sobre isso. Isso, então vai lá no Instagram do Francisco, dê uma olhada que tem lá sobre dependência e codependência. Que às vezes a pessoa está dentro desse tipo de relacionamento e não consegue sair, né? Que o outro acaba sendo aí o seu torturador. Porém, veja, quando você tem consciência que o outro está fazendo isso com você e você não sai disso, aí quem está fazendo isso com você? Né? É você, tá? Então, se você tem a consciência, observou isso, tem as possibilidades, pô, peraí, agora a responsabilidade é de quem, né? Então, quando você diz isso, você fala assim, que daí tem alguém que diz que a culpa é minha, pô, peraí, né? É aquilo que o Francisco disse, né? Os dois são responsáveis, né? Porém, um ficar colocando ali no outro, puxa, aí já não é muito legal, né? Então, a gente tem que Quem observar esse. sofreu a traição, quem sofreu a traição, pessoal, eu não sei se o Bruno concorda, mas assim, a pessoa que está machucada, ela tem a escolha de o que eu vou fazer agora, o que eu posso fazer sobre isso, né? Geralmente a pessoa está muito machucada, né? Aconteceu várias traições, enfim, ela está muito machucada, como você falou, ela não tem essa força, né? Mas existe essa possibilidade, então ela precisa sempre se perguntar, ok, o que eu posso fazer? E não é no sentido de, então eu vou ter que dar 100% da atenção para o outro não me trair. Porque isso já entra na dependência emocional, né? É o contrário, o que eu vou fazer por mim para curar esses meus machucados? Já que eu já vi que o outro não está me ajudando, pelo contrário, né? O outro está me prejudicando, como que eu posso me cuidar? Aí entra autocuidado também, né? Eu estou machucado, o outro me machucou. Eu posso ficar 20 anos, e acreditem, já atendi casais que a história é 20 anos, né? Que a pessoa tá machucada, tá mal, tá fraca, né? Mas assim, ela nunca se perguntou o que eu posso fazer? Eu posso terminar essa relação, né? É o tipo de pergunta que a gente até gosta de fazer na terapia, né, para as pessoas, né? O que você pode fazer sobre isso, né? Porque em geral, Bruno, não sei se você concorda, mas assim, muita gente que vai para terapia porque está machucada e está na dependência emocional quer que o outro mude, né? E fica esperando, esperando, esperando e talvez isso nunca aconteça. Assim, eu concordo com isso. Veja, às vezes é aquilo que eu já disse numa live, né? Às vezes o relacionamento é uma prisão em comum acordo ali, né? E daí, veja, qual relação se tem, né? Por isso que é interessante, né? Se a relação não está legal, busca auxílio, busca ajuda. Se a relação de você com você não está legal também, busca também o aspecto de. A gente fala de psicoterapia aqui, a gente estava vendendo peixe aqui falando da psicoterapia. Pois é, a gente tem que dizer que isso é importante. Porém, se a psicoterapia não for uma possibilidade para você, busque o autoconhecimento, busca livro, busca filme, enfim, o que vier, né? O que for para auxiliar você, tá ótimo. Tá? Mas busca se auto-observar, se auto-compreender, isso é essencial. Tá? Legal. Aí, aí pode vir aquela pergunta. Então, é ruim ficar esperando que o outro mude? É possível, é uma possibilidade, é uma alternativa, né? Só que a gente tem que estar ciente que, assim, talvez isso nunca vai acontecer, né? Quanto tempo você está disposto a esperar? Essa é uma pergunta difícil, né? Geralmente as pessoas travam quando eu faço essa pergunta no consultório, né? Quanto tempo? Porque quem vai definir esse tempo não sou eu, não é a família, não é você. Quanto tempo você aguenta mais ser machucado numa relação de traição, uma relação em que estão te machucando, né? E a psicoterapia vai trazer essa força para que você possa tomar uma decisão a partir disso. Faz sentido, pessoal? Ó, a Sheila falou que é verdade ali. É isso aí. Às vezes as pessoas querem resolver tudo sozinho, né? E aí fica só postergando, 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 postergando e não consegue resolver. Chegam às vezes no processo psicoterapêutico, chegam na minha porta, por exemplo, e chegam assim,
eu preciso de ajuda, e chegam toda fisicamente ali, emocionalmente destruída ou destruído. Então, é super interessante buscar, tá mal, não tá legal, puxa, busca psicoterapia, não com a gente, não precisa ser necessariamente com a gente, com outros profissionais da área de psicologia, tá, pessoal? Então, a gente está aqui tentando informatizar vocês para que vocês busquem a psicologia, tá? Então, isso é super interessante. Uma das coisas que eu acho interessante, Francisco, em que as pessoas falam da superação de relacionamento, né? É, que as pessoas acabam seguindo o ex ali, né? A ex, né? Continuam nas mesmas redes sociais ali, amigo do outro e tal. O que você Vendo acha as disso? Você fotos. acha que vendo as fotos, se autotorturando, o que você acha desse movimento, né? Esse movimento você acha que é saudável, né? Acho que é óbvio, né? A tua resposta aí, né? Vai ser óbvio, né? O que você define aí? Não é muito saudável, não, pessoal. Desculpa aí quem acaba fazendo isso, né? Acho que em algum momento, todos nós, assim, né? Não sei se dá para generalizar, mas assim, olhamos, né? Damos aquela fuçada para dar uma olhada, assim, no que o ex estava fazendo, né? Só que, assim, não é saudável. Eu acho que isso entra nesse nosso segundo tema, né? Já foi meia hora de live, a gente vai entrar no Isso, segundo tema, que é ótimo. terminou a relação, né? O E que, agora? o O que que, eu vou fazer? o- exato, o que fazer agora? Como eu falei, tem pessoa, no começo, pessoal, acabou semana passada a relação. É um processo de luto. Sentir tristeza, natural. Querer olhar o perfil do outro para ver o que o outro está fazendo, natural. Tem processos de luto que levam 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então a tristeza, né, esse interesse por saber, ficar vivenciando aquela relação que já acabou, que não existe mais no externo, né? Só existe na minha cabeça, né? Eu ainda estou na relação com aquela pessoa. Eu estou olhando ali as redes sociais, né? Então, na minha cabeça, eu ainda estou na relação. Ou seja, eu não aceitei ainda aquele fim. No começo, até assim, não vou falar fácil, mas assim, é natural que se você sentir, a gente sentir essa vontade, né? O ser humano sentir essa vontade. O problema é quando assim, já faz um ano que eu terminei e assim, eu ainda continuo, né? Sei da vida do outro, o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro não faz, né? Por que, que não é saudável? Porque assim, você não está se permitindo seguir a vida, seguir adiante, né? Muitos casos o outro está lá já, com outra família, já está morando em outro lugar, e a pessoa Aham. está presa naquilo. E essa prisão, ela é muito dolorida, né? Essa sensação de estar preso, de nunca mais eu ser feliz, sabe? Nunca mais ninguém vai me fazer feliz e ficar nesse relacionamento que só está na cabeça, né? Ele não existe mais externamente. Então, vai chegar um momento, e esse momento quem vai definir não é o seu psicólogo, não sou eu, não é você. Quanto tempo você quer ficar? Vai chegar um momento que, por mais dolorido que seja, o rio tem que correr, né, pessoal? Tem que soltar. Eu gosto daquele exemplo, né? Você tem que soltar o balão, deixar o balão ficar lá no passado, né? Até para você perceber outras oportunidades de se relacionar, né? O que você acha? Tá boa a resposta, Adorei, Bruno? adorei a resposta, Francisco. Eu acho assim, veja, o que a gente coloca que é necessário desapegar, mesmo que isso doa, né? Deixar seguir, né? Então é super interessante isso que você falou, né? Do balão. Solta o balão, não vai fazer igual o padre lá, não. Segurar o balão lá, quem lembra do padre, né? E vai voar com o balão, tá? Não voem com o balão, tá? Então esse aspecto da pessoa seguir a outra na rede social, né? Ficar ali. Olha, na minha orientação como psicoterapeuta aqui, eu digo, olha, não é bom, né? Vai se autotorturar? Não faz sentido, né? Se isso está doendo, se isso está machucando, vai virar só um processo realmente de autotortura, né? Às vezes a pessoa já está vivenciando uma outra relação, isso é muito mais doloroso, né? E daí você pode acabar tendo aquele sentimento de culpa pelo fato da tua vida não estar andando, né? Você não está conseguindo seguir em frente e a outra pessoa está seguindo em frente. Então, o que eu recomendo aí é se distanciar por alguns meses, né? Porque, veja, vai existir uma tristeza, vai existir raiva, vai existir um monte de sentimento e a distância é fundamental. A gente sempre define que a lembrança é importante, porque traz esse aspecto da ressignificação, mas que a lembrança seja dentro do ambiente, o consultório é um ambiente para relembrar muitas vezes, né? Porque
é doloroso para muitas pessoas que não conseguem ali acabar ressignificando isso sozinho, tá? Ou sozinha, né? Então, eu acho que é importante. Então, aqui eu estou dizendo para vocês, olha, não sigam, né? Não continuem isso, porque, veja, a relação não é só física, a relação também é mental, né? A relação também é psicológica, né? Então dá uma distanciada, né? É importante. A hora que você estiver bem, se estiver tranquilo, aí você pode até adicionar aquela pessoa, não tem problema, tá? Mas a hora que você estiver bem, tá? Vamos definir assim. Acho que isso é importante, né, Francisco? Com certeza. Eu gosto de fazer uma comparação com o processo de luto mesmo, né? Quando morre alguém, né? Que assim, no começo a gente fica olhando foto todo dia, a gente chora, a gente fica mal, a gente tem uma intensidade muito forte ali, né? Das emoções, dos sentimentos. Só que assim, se a gente ficar todos os dias olhando aquelas fotos, vai ser difícil. Só o tempo, até eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, né? Só o tempo, deixar o tempo passar sozinho, ele não vai curar, ele não vai fazer o processo de cura. Se eu não tiver uma ação envolvida, né? Tem que ter uma atividade minha também, um movimento meu de querer deixar aquilo no passado. Então, assim, morreu alguém no começo ali, sei lá, 6 meses, a gente está muito intenso ainda aquele processo, né? Só que a gente vai deixando de fazer essas coisas e a gente vai vendo que, pô, passou um ano, nossa, não estou mais olhando foto todo dia, né? Você lembra, isso é muito importante porque tem gente que chega no consultório, Brunão, acho que com você também falam assim, eu quero esquecer o meu erro, eu quero esquecer a traição. E assim, pessoal, não tem como a gente esquecer, apertar um botão delete e tirar a memória. Então, assim, a lembrança, ela vai existir. Daqui a 35 anos, se alguém ver a pessoa na rua, muito provável que vocês vão lembrar e vai voltar aquilo, né? Então, assim, não dá para esquecer. Mas se a gente fizer esse movimento, ok, eu tô com vontade de olhar o Facebook da minha ex, mas já passou, sei lá, um ano, eu não posso ficar nisso, eu preciso seguir em frente, então eu não vou olhar. Então, assim, esse é o meu movimento, né, em relação a isso. Vocês vão vendo que, aos poucos, isso vai machucando menos, né? Vai ficando... Essa emoção, ela vai sendo transformada. Ela não é deletada. Então, a lembrança, ela não é deletada. Mas, assim, você vai se permitindo, né? Continuar a viver, conhecer novas pessoas. Aí, de repente, até daqui a 2 anos, você encontra a pessoa na rua, né? Já tem uma indiferença, não é mais raiva, né? Talvez agora seja uma indiferença. Isso vai sendo transformado, né, Bruno? Isso. Veja, ou você pode ressignificar, ou você pode se aterrar em vida, né? Você pode acabar entrando, se enterrar em vida, né? Aterrar é complicado. Se enterrar em vida, né? Então, veja, tem escolhas aí nesse processo, né? A gente coloca escolhas existenciais aí, né? Outro ponto que é interessante, às vezes as pessoas terminam uma relação e daí vão buscar uma outra pessoa com as mesmas características, com os mesmos comportamentos e muitas vezes o problema só muda de endereço. Então, por isso que é interessante observar, passar por esse luto. Só muda o personagem, né? A história é a mesma. O que acontece no consultório é isso. A pessoa chega e daí termina a relação, está ali no processo psicoterapêutico, mas daí encontra uma outra pessoa, às vezes com características muito parecidas, né? Às vezes até o nome é parecido, tá? Então já aconteceu isso, né? E aí você tem que trabalhar esse aspecto com a pessoa, né? Ressignificar isso que está lá no passado, mas ela está tentando trazer para o presente isso, né? E tá bom, né? A gente trabalha no que for ali, né? Então acho que isso é interessante, né? Fazer essa distância mesmo, né? Fazer essa separação, senão você não vai se encontrar. E se você não se encontrar, não tem relação, não vai ter nenhuma relação. Por isso que eu sempre digo, né? Você quer ter uma boa relação? Legal, mas tenha primeiro uma boa relação com você primeiro, para depois ter uma boa relação com o outro, né? Essa história bonita, encantada de que tem metades da laranja, não existe. Você é uma laranja completa, tá? Então não tem essa tampa da panela, não, tá? Então isso é interessante fazer um adendo aqui também, né? O que mais, Francisco? Tem perguntas aí? Só quer perguntar alguma coisa? Tem sim, só um comentário. Toda relação, pessoal, ela é um processo de aprendizado. Então, assim, por mais que o outro seja completamente culpado e a relação esteja horrível, dá para você sentar e pensar, o que eu aprendi com isso, né? Porque se eu só culpo o outro,
provavelmente eu não vou ter aprendido nada e eu vou repetir, como você falou. Eu vou procurar uma pessoa com as mesmas características, provavelmente, e aquilo vai ficar se repetindo, né? Agora, se eu paro para olhar, poxa, às vezes eu permiti alguma coisa, eu não falei quando eu tinha que falar, eu assumo essa, né, pego essa responsabilidade, eu estou aprendendo. Aí eu já sei o que eu não quero para as próximas relações, ou seja, eu ressignifiquei aquilo, eu aprendi a partir de uma relação que não foi muito boa, né? Então, sempre existe essa possibilidade. Brunão, tem aquelas pessoas também, queria que você falasse um pouco. Deixa eu só fazer um adendo. Outro ponto que eu acho interessante, já que a gente está abrindo aqui, é um diálogo mesmo. Veja, as pessoas às vezes elas continuam ali seguindo o outro, amigo, colega no Facebook, Instagram, enfim. E aí o outro está seguindo em frente, mas ela tem uma idealização de que o ex ou a ex ainda gosta dele, que em algum momento ele vai ter um clique. E daí vai voltar e falar, eu amo você, e etc. E às vezes a pessoa está seguindo em frente e está querendo só ser seu amigo ou amiga. Então, veja, isso não vai acontecer. Ele não vai dar um clique e vai... Por isso que é interessante fazer essa distância, né? Porque às vezes as pessoas distorcem esse movimento da realidade e aí vira um conto aí, um problema bem grande mesmo, tá? Pode Quando dar tem aí. muita intensidade, né? Muitas emoções confusas, misturadas, é muito fácil Sim. da gente confundir, né? Da gente achar que o outro gosta. Ah, o outro me mandou oi, quer dizer que ele quer voltar comigo. Não necessariamente. Isso, Não isso. E às necessariamente. vezes a pessoa acredita nisso e daí fica um bom tempo ali, né? Acreditando que é assim, veja, né? A gente tem que observar isso. Muitas vezes no processo terapêutico a gente frustra as pessoas dizendo, olha, né? Será? Será que é isso mesmo, né? Muitas vezes Será que não é é. isso Na maioria das mesmo, vezes, né? aliás, não é. Outra pessoa só está seguindo em frente, né? Sim. Bruno, E a pessoa precisa sobre, seguir em frente sobre também. a superação, né? Tem um movimento que acontece com muitas pessoas que é o de tentar se distrair após um término de relacionamento, né? Até recebem conselho assim das pessoas mais próximas. Vai beber com os amigos, sai, deixa pra lá essa tristeza, logo após um término de relacionamento. É saudável, faz bem que a pessoa deixe de lado, né? Vou pôr entre aspas aqui, deixe de lado e vá se distrair para ela esquecer aquela tristeza? O que você acha? Eu acho que ela tem que fazer isso mesmo. Não, estou brincando. Não faça isso, tá, pessoal? Colocar o problema embaixo do tapete ali não é muito válido, né? Então, o que eu sempre, uma orientação, eu recomendo para as pessoas, veja, se está distante da família, tá? Porque às vezes a relação ali, e relações de muita dependência, às vezes os parceiros eles ficam tão juntos ali, um chiclete tão grande, que não tem mais a relação com os amigos, não tem mais a relação com a família, às vezes gosta de alguma coisa ali, alguma questão artística e não está se movimentando para isso, tá? Então, se você terminou a relação, vá buscar novamente, né, a relação com a família, se tem os filhos, né? Então, foca nos filhos agora, né? Porque os filhos são importantes, né? A relação pode passar, mas os filhos não passam, né? Os filhos são seus filhos ali, então isso é importante. Então, para retomar esse contato que você tinha antes, né? Claro, a gente fala de ressignificar, isso não é tão fácil, né? Não é tão rápido ressignificar, né? Isso. Aos poucos você vai aprendendo que você não pode se deixar de lado para viver uma relação com o outro, tá? Não tem esse processo, tá? Acho que Isso eu é muito respondi aí. pesado, né? Com certeza. Isso é muito pesado, né? O se deixar de lado, né? Quantas vezes a pessoa às vezes se anulou por tantos anos vivendo numa relação doentia ali, depois ela termina, né? E aí ela recebe esses conselhos, né? Vai se distrair. Pessoal, a gente tem que Vai se lembrar que distrair. a gente não é computador, né? Que a gente não é robô, que a gente é ser humano, que a gente pode sofrer às vezes, que a gente tem feridas, né? Que a gente precisa passar, né? Então, é óbvio que após um término de relação, seria estranho a pessoa falar, não tô triste, né? Aí seria estranho. Mas, assim, é natural e a pessoa precisa sentir essa tristeza por um tempo, né? E a gente falou assim, já passou muito tempo e a pessoa ainda está presa, aí sim, né? Mas acho que o que fica, né, é assim, teve um término, aproveite esse tempo para entrar em contato com você mesmo e com as coisas que você deixou para trás por conta daquela relação abusiva.
como os amigos, como o que você gostava de fazer antes, né? Tem muita gente que fala assim, o antes e depois, né, da relação. Ah, antes de eu entrar nessa relação, eu fazia, eu saía, tinha um monte de amigos, agora eu não tenho mais, não saio mais, não faço nada que eu gosto. Então, aproveite esse tempo, que essa solidão, ela é muito positiva, ela precisa ser vivida para você voltar a ter contato com você mesmo. É o que vai dar força. Então, essa distração, ela não é muito positiva, psicologicamente falando. Ela vai fazer com que você, entre aspas, esqueça aquilo enquanto você está lá no bar ou no shopping, mas a hora que deitar no travesseiro, pessoal, me corrijam se eu estiver errado, quem nunca passou por isso, a hora que deita a cabeça ali no travesseiro para dormir, volta tudo e volta com uma intensidade muito forte. Então, aproveite. Tem muito solteiro por aí que é muito mais feliz do que muita gente que está em casal, né? O estar só não necessariamente é um problema. Eu entendo que você está falando da questão da distração, mas assim, a distração no sentido da pessoa tampar aquele buraco ali, né, Francisco? Não é se distrair, ir para o boteco, vá, porque isso é importante, né? Se você quer se divertir, quer sair, vá, mas não tampar ali ou fingir que não tem nada acontecendo. Sim, tem alguma coisa acontecendo, tá difícil, tá ruim, porém é necessário seguir em frente ali. Outra coisa interessante que eu sempre faço orientação e que muitas vezes eu coloco aqui para vocês é que as pessoas às vezes colocam ali o ex ou a ex ali como a pessoa, porque quando você lembra da pessoa tem aquela memória de recordação que é muito positiva, que é muito boa. Por isso, né, se desapegar de uma pessoa muito boa é difícil, tá? Porque é um anjo, né? E se desapegar de um ser humano é mais fácil. Então, coloca a pessoa na realidade ali, né? Coloca os pontos ali que são negativos também da relação. Pensou que a relação ali, puxa, aqueles momentos bons e os momentos ruins. E aqueles momentos difíceis que vocês passaram, tá? Que você passou. Então tem que colocar isso na balança também para que daí não se coloque como o bom. E aí fica complicado você também seguir em frente, tá? Então faça aí esse processo da realidade ao invés de ficar fantasiando, isso, idealizando, recordando e se autotorturando, né? Nesse sentido. Né? Acho que Isso, interessante. Quando eu falei de ir para o bar ou ir para o shopping, você pegou bem ali. Não é no sentido de você pode sair, deve sair, né? Se aquilo te faz bem. Não é com o objetivo de esquecer. Então, eu vou para o boteco para eu esquecer que eu terminei. Entende? Não, eu vou para o boteco porque eu vou para o shopping, eu vou sair com os meus amigos porque eu sempre fiz isso, eu gosto disso, isso me faz bem. Porque aí eu estou olhando para mim. Né? Eu não estou tentando esquecer e colocar uma tampa ali no buraco. É exatamente isso. Isso é interessante. Outro ponto que eu acho interessante as pessoas falam, porque o fim da relação é doloroso, é ruim. Mas veja, não é algo ruim, como o Francisco até pontuou anteriormente, né? Às vezes o casal, a dinâmica do casal ali dura 10 anos, vivenciaram esses 10 anos ali, tiveram uma vida, aprenderam, descobriram muitas coisas, né? Vivenciaram muitas coisas, tiveram filhos, e aí chega um determinado momento que acaba, tá? E tudo bem. Tá, finalizou. Então, tem um fechamento muitas vezes, né? Como lá na primeira live eu já tinha colocado essa coisa do amor para a vida toda, para sempre. Olha, pessoal, é uma idealização muitas vezes, né? O amor, ele acaba, tá? E às vezes é necessário que ele acabe, tá? Para que você consiga seguir em frente, tá? Então, isso que é interessante, né? O fim, às vezes, é necessário, tá? Mas não um fim consigo mesmo, que às vezes acontece da pessoa ter um fim na relação e acabar se acabando consigo mesmo, né? Então, opa, calma aí, né? Se isso não tá legal, vamos ter que olhar. Né? Frases tipo, eu nunca mais vou ser feliz, né, Bruno? Já ouviu essas frases nunca mais. Pô, essa aí é clássica. Nunca mais vou entrar em relacionamento, né? O que é importante a gente pensar assim, pessoal, cada pessoa é um indivíduo diferente, é um planeta diferente. Então não é porque você teve um relacionamento que foi muito ruim que todos os outros relacionamentos serão também, né? E eu tô falando isso para quem teve 1, 2, 3, 50, 80 relacionamentos, né? Não tem como a gente saber se o próximo não vai funcionar, não vai ser mais legal, não vai ser melhor, não vai ter companheirismo. Então a gente não pode também colocar a culpa na relação. É a relação a culpada, nunca mais vou me relacionar.
que aí a pessoa corre o risco, e eu vejo muito isso no consultório, né? Pessoas que colocam escudos psicológicos, né? Nunca mais vou me relacionar porque isso faz com que eu sofra, né? E, na verdade, né, na terapia a gente percebe que, assim, não é porque ela estava numa relação, era a dinâmica com aquela pessoa especificamente, né? Quantas outras pessoas existem por aí, né? E a própria pessoa pode mudar, né? Pode aprender com os erros, com as coisas que aconteceram. Então, não tem, é um erro muito grande, né? A pessoa se protege, fica fechada, e isso pode causar depressão, pode causar crise de ansiedade, a pessoa não quer mais sair, não quer mais ter amigos. Então, é muito importante que a pessoa se permita viver novamente, que é o que eu falo, deixar o rio correr, né? O rio precisa correr. Muitas vezes a relação termina, a pessoa coloca um muro ali, acabou minha vida, a partir de agora, nunca mais, né? Tem um muro na frente, a água precisa correr, gente, né? Precisa deixar isso acontecer. Isso a pessoa precisa se permitir continuar vivendo, conhecer pessoas novas, né? Concorda, Bruno? Concordo, legal, legal. É bem nesse Você sentido mesmo. trouxe uma frase, não sei se foi agora na live ou antes, quando a gente estava conversando, que é o aprender a perder, né? Mesmo que Aham, doa. Isso é mesmo muito que dou. forte, né? Quer comentar sobre ela? Olha, veja, como é que eu posso levar? Às vezes a pessoa tem casais, às vezes, que o parceiro ama o outro, né? E às vezes os fins têm esse processo, né? Eu te amo, mas eu vivo melhor sem você. Às vezes a pessoa acaba vivendo melhor sem o outro, mas ama, né? Mas acaba vivendo melhor sem o outro ali, né? Então veja essa questão como é que é a frase? Acabei De esquecendo perder, aqui. aprender a perder. A gente precisa aprender a perder, mesmo que isso doa, né? Aceitar o fim e seguir em frente. Isso, isso. Então, veja, aceitar o fim é super importante, né? É, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade, Francisco, não só na questão do relacionamento, né? No questão do geral, às vezes, né? Tem aí, às vezes, políticos que não aprendem a perder também, né? Que a gente vai Sim. olhar, não vai olhar aqui, né, Francisco? As pessoas têm essa questão de não lidar muito bem com a perda, né? Então, às vezes, é bom você ter um bom perdedor do que. Como é que é aquela frase? Você ter um bom perdedor do que. Eu esqueci a frase, né? Mas a pessoa que não consegue lidar com esse aspecto da perda, né? Enfim, até me perdi aqui, estou tão empolgado aqui que acabei me perdendo. Vamos ler um comentário ali, Bruno. A Sol Leia falou aí. assim. A Eu Sol falou acho que assim: eu acho que criei o escudo psicológico depois de 28 anos de casamento. Olha aí. Me casei muito nova. isso Se elas- acontece. Acontece. essas relações que acabam demorando mais, né? Tem muita coisa envolvida, pensamentos, sentimentos, expectativas. É muito fácil a gente criar esse escudo. Ninguém quer sofrer, pessoal. O fato é esse, né? Ninguém quer sofrer. Não tem uma pessoa aqui que vai falar assim, não, eu adoro sofrer, eu quero sofrer. Não vai, ninguém quer, né? Só que a gente precisa aceitar a nossa condição só de ser humano. A gente vai ter coisas ruins que vão acontecer, a gente vai ser mandado embora, a gente vai tomar um pé na bunda do namorado, e a gente vai precisar lidar com isso. No fundo, na hora que a gente deita ali, né, a cabeça na cama para dormir, e aí o que vem? Né? Quando a gente está refletindo na terapia, vem tudo, então a gente vai precisar lidar com isso, né? E a melhor Sim. forma não é ficar lutando contra, o outro tem que me aceitar de volta, o outro tem que me aceitar de volta. Muita gente fica 20, 30 anos, a vida inteira esperando que o outro volte. Isso nunca acontece, né? Então é muito importante. A Alessandra falou ali, perder dói muito. É verdade, Alessandra. Mas Sim. como a gente é ser humano, a gente entende que às vezes vai doer mesmo. Só que o mais importante é o quê? Vai passar, né? Outra aqui, Concorda, a Bruno? Sara aqui, concorda? A Sara aqui diz assim: aprender que a dor da perda faz parte da vida. Isso aí, Sara, muito legal. Tenho 13 anos de casamento e só existe briga, tá? Então tem que repensar aí essa relação aí, Susan. Tem que observar, né, se essa relação está sendo saudável. Às vezes essa relação está sendo, como você comenta aqui, pode ser uma relação. E briga, às vezes as pessoas falam, briga, briga. Mas veja, as discussões na relação são muitas vezes para você limpar aquilo que está sujo, né? Aquilo que está. Organizar aquilo que está desorganizado.
lado. Então, a discussão, a briga serve para isso, né? Claro que eu estou falando de discussão para ser um diálogo ali, né? Às vezes as pessoas discutem, né? Para tentar ter esse diálogo, né, para resolver aquela situação, né, para limpar aquilo, né? Então isso é importante. Não é ruim brigar. Não tem essa relação que todo mundo imagina aí, que a relação não tem briga, que não tem discussão. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, é porque a relação é boa porque a gente não briga, porque a gente não discute. Pô, peraí, como assim? Tá? Então tem que observar essa relação aí, tá? Porque que comunicação existe dentro dessa relação? Tá? Então é necessário o diálogo, claro, né? A gente como terapeuta aí na terapia de casal, a gente pontua isso também, né? O diálogo é importante ali, né? Mas quando se acontece briga física, aí, né, tem que repensar isso, essa relação está sendo saudável, né? Perder dói muito, dói muito. E às vezes, Bruno, me perdi aqui. Vamos seguir. Tem problema. Você se perde, eu me perco aqui, não tem problema. Empolgação geral aqui. Eu esqueci qual que eu ia comentar. Eu quero as perguntas aqui do pessoal, que é importante. Muito casal que não é feliz. Lembrei. O que eu ia dizer é assim, às vezes o casal não briga, é porque os dois estão se anulando, um se comunica com o outro, o que você falou, não tem comunicação. Então, às vezes os dois estão em sofrimento, porque estão, entre aspas, né, não de maneira pejorativa, mas assim, fingindo ser alguém que não são. E por isso que os dois não brigam, mas não quer dizer que os dois estão felizes. Às vezes os dois estão extremamente infelizes e não brigam por causa disso. Isso que o Bruno falou é muito legal. A briga, a crise, o Jung pontuava isso, a crise não existe evolução sem uma crise, sem uma discussão, sem uma diferença. Então, se você é tudo igual, pensa tudo igual ao seu parceiro, né? Vocês nunca discutiram por nada. É importante olhar. Não vou dizer que, nossa, não existe isso. Pode ser que exista. Eu nunca vi, né? Eu gosto daquele comentário, né? Se você tá casado ou tá namorando com alguém que é igualzinho você, pensa igual, na verdade você tá namorando com você mesmo, versão do outro sexo, né? Então, que evolução você tem, que desenvolvimento você tem, né? Porque com diferente que você tem isso, né? Com diferente você tem crescimento muitas vezes, né? Então, às vezes, uma das coisas que eu sempre pontuo que é interessante é que se você não tem uma relação de curiosidade com o teu parceiro, isso pode ser algo muito negativo, né? Então, se você é curioso para descobrir com o seu parceiro, para aprender com o seu parceiro e ele com você, que legal, puxa, isso já é uma grande possibilidade, né? Então, a curiosidade dentro da relação é fundamental. Você está junto, veja a palavra parceiro ou parceira, é para isso mesmo, para você descobrir, para você estar nesse mundo, nessa vida, para que você tenha um companheiro, para você compartilhar as coisas, né? Não só as coisas, né? Como as vivências, né? Então isso é fundamental. Quanto tempo a gente tem aí, Francisco? A gente tem uns 3 minutos pela minha conta aqui, então acho que a gente já pode ir se despedir. Eu olhei no relógio aqui também, eu pensei, puxa, 9h04, a gente vai continuar essa nossa live na semana que vem, talvez, né? Se tiver tempo, ou numa outra, quem sabe, né? Mas acho que a intenção aqui, claro que não tem aqui as dicas extraordinárias, mágicas, porém a gente está dando algumas orientações aqui, fazendo algumas reflexões, né? E alguns questionamentos também, né, Francisco? Não, com certeza, pessoal. Não tem um manual do relacionamento perfeito, né? Se alguém falar isso para vocês, fujam e denunciem, porque isso não existe, né? Cada pessoa é única. A psicoterapia é muito importante para o autoconhecimento, principalmente quando tem um término. Dá para tentar a psicoterapia antes do término? Claro, a gente falou isso na live número 2, que está lá no meu IGTV, né? Não deixem acumular, pessoal. Não deixem discussões, diferenças, brigas ficarem acumulando, né? Porque os dois vão se anular e vai acontecer um problema lá na frente, o vulcão vai explodir, né? Então vocês podem procurar uma psicoterapia antes do término e, claro, depois que terminou também. E aí o objetivo ele vai ser outro, né? Vai ser o autoconhecimento, vai ser você ganhar força, recuperar, viver o luto ali, né? Na terapia também, né? Pode chorar, gritar, desabafar, aproveitar, né? O momento que está ali e para seguir em frente. Então, a gente vai continuar, como o Bruno falou. Muito legal a participação de vocês, sempre mandando perguntas, né? E dúvidas no privado também.
E acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todo mundo. Espero que tenham gostado aí do tema, né? Um tema bem polêmico, né? Um tema, né, que todo mundo tem algum exemplo, já conheceu alguém, né, que foi traído, que traiu. Então, é um tema que deixa o bate-papo bem legal. Sim, legal. Quero agradecer a todos, né, que participaram aqui também. Legal ver os comentários de vocês aqui, né? O que a gente não pôde responder, vocês podem encaminhar uma mensagem para a gente, que a gente vai responder também, né, com o maior carinho do mundo também, tá? Eu sempre indico, né, psicoterapia, né? Indico também, acho que vou fazer indicação de um livro aqui, que é interessante, que é esse livrozinho aqui, que vai estar ao contrário para vocês, mas é do Walter Rizzo, que é Manual para Não Morrer de Amor. O Francisco falou, não tem um manual, mas tem um manualzinho para não morrer de amor também, tá? Então, quem gostou da live, teve muita coisa que eu falei aqui, também com relação a esse livro aqui, tá? Claro, tem outros livros que a gente acaba não falando nas lives, né? Enfim, mas dá para colocar referência depois também, tá? Quero agradecer a todo mundo, boa noite para vocês e é isso aí, né, Francisco? Até a próxima live nossa. Obrigado, pessoal. A Sol, ele falou, já acabou? Pois é, Sol, é 1 hora só de live, né, que dá para fazer aqui. Então, a gente vai continuar, vamos deixar ali uma live mais livre, né, na próxima, assim, para mais responder pergunta, não com um tema muito específico, né, muito definido. Quem entrou na metade aí, pessoal, vou deixar a salva aqui no IGTV, tá? Amanhã já vai estar disponível lá. Mandem as perguntas, podem mandar no privado, a gente responde. Mesmo que vocês não venham fazer terapia com a gente, não tem problema, né? Procurem outro profissional. Outros terapeutas, claro, imagine. A gente está tentando divulgar a psicologia aqui. O Bruno vai postar amanhã, Sol. Posta o livro para a gente não esquecer. Amanhã vai estar no Instagram dele a indicação. Isso. Vou postar os livros da qual eu coloquei referência aqui, tá? Tudo que a gente disse aqui não foi um achismo, veio de alguma publicação, né? Então a gente sempre coloca esse aspecto, tá bom? Muito bem. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado aí todo mundo. Tchau, tchau.